Olá, parceiros de reflexão. Aqui quem fala é Wanda Helena Sandim. Daí a brincadeira aí com o nome do canal, Reflexões em VHS. Quero reafirmar, que não sou nenhuma expert em política, em economia, mas como uma cidadã progressista, que pensa na sociedade, na melhoria da sociedade, nas questões aí das pessoas menos favorecidas, então decidi começar esse canal para essas reflexões aqui entre nós. Não tem como objetivo enfiar a goela abaixo de ninguém as minhas opiniões. Muito pelo contrário, a gente está aqui para refletir. Então eu peço que vocês curtam o canal, que se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem e comentem. Todos os comentários são bem-vindos, são lidos, tá? E a gente pede aí que vocês participem dessa forma. Então eu estou aqui de uma forma desarmada, ou seja, em nome de paz mesmo, em nome da paz. Eu, como professora, já trabalhei no estado, trabalho no município da minha cidade, sou formada em letras, sociologia, filosofia e história, e a gente tem um conhecimento um pouquinho a mais aí, das questões aí da história de luta do país, e senti essa necessidade de fazer esse canal para fazer essas reflexões com vocês, uma vez que a mídia nos últimos 4 anos se tornou uma mídia muito de fake news, muito ligada a qualquer um pode falar qualquer coisa, a gente está aqui então para refletir e dar uma contribuição nesse sentido. Eu gostaria de falar do meu último vídeo, que foi sobre a questão dos Yanomamis, e eu falei também da ONG evangélica que trabalhou, entre aspas, trabalhou junto aos povos Yanomamis e outros povos também. Mas que, na verdade, foi um trabalho mentiroso, Era só para contribuir com o garimpo ilegal, com o desmatamento ilegal, E isso culminou nessa tragédia que nós vimos. Mas eu quero reforçar aqui, porque quem me conhece sabe, e eu já fiz até um vídeo sobre tolerância, quem me conhece sabe que eu não sou contra religiões diferentes. A gente está no século, 21, a gente precisa realmente buscar o não preconceito, a tolerância, às diversidades, às religiões diferentes. E como essa ONG que propiciou toda essa questão lá, que chegou nesse ponto que a gente está vendo aí nas mídias, eu quero colocar bem claro que eu não tenho nada contra os evangélicos, inclusive tenho amigos evangélicos, progressistas, com a cabeça assim, bem aberta a diálogo e tudo, tá? E eu sei que muitos deles estão muito tristes, muito chateados com essa questão. Muito bem. A ONG que estava trabalhando com os Yanomamis era uma ONG que se chamava Missão Kaiowá. Essa ONG trabalhou no Acre, na Amazônia e em Roraima. Mas, na verdade, foi um dinheiro mal utilizado, que não chegou até os indígenas, que não ajudou-os na questão da saúde, de uma vida mais digna, e eles contrataram com a verba que receberam médicos e enfermeiros, e como eu já disse no outro vídeo, os médicos chegavam lá, não tinham insumos, não tinham medicamentos, não tinham como trabalhar, Esses médicos e enfermeiros eram barrados pelos garimpeiros, que na verdade é uma milícia, que foi feita ali com interesses de proprietários de terras, empresários, E eles, na verdade, esses médicos e enfermeiros não chegaram a fazer
um trabalho, uma intervenção de fato, como já foi há muito tempo colocado pelos responsáveis, né, pelas tribos, né, indígenas responsáveis, de ONGs responsáveis. Eles disseram que já em 2019, 2020 já haviam dito muito sobre essa questão e que nada foi feito. Inclusive, na época, a ministra era a Damares, né? E a gente sabe que ela trabalhou contra esses grupos indígenas. Essa ONG recebeu 872 milhões em recursos para a saúde no governo bolsonarista, mas que, na verdade, quem se beneficiou com isso tudo aí foram os garimpeiros e os desmatadores, né? As pessoas que trabalhavam desmatando o território indígena. E é muito triste a gente ver cada dia mais na mídia, e eu falei aqui, vou repetir, tem que jogar luz, tem que focar muito nisso, porque foi uma tragédia, foi um holocausto brasileiro, aquelas crianças em pele e osso, uma tristeza de se ver, tudo por questões políticas que poderiam ter sido evitadas, né? Então, crianças aí com malária, com desnutrição, crianças que foram estupradas, viam os casos disso aí na mídia. Então, realmente tem que jogar muita luz em cima disso aí e cobrar das autoridades atuais um retorno para esse povo que já sofreu tanto e que tem direito, tanto quanto outro brasileiro qualquer, né? O vice-presidente da AI, que é o Dario Yanomami, ele deu uma entrevista na UOL e foi muito chocante assim, a entrevista dele. Eu estava vendo ontem, não, hoje que eu estava vendo, e ele disse como que os madeireiros, né, e os garimpeiros atacaram a Amazônia, tirando do povo lá qualquer condição de vida digna. Então, o minério, jogando mercúrio nos rios, acabou que impediu, né, que eles se alimentassem da natureza, porque os peixes ficaram contaminados, a água, eles não têm água para beber, tanto que tem uma força-tarefa aí no Brasil, né, muitos estados ajudando, mandando água, alimentos. E desde a época do Covid, também já falei no outro vídeo, que a gente vê aí uma má vontade política de cuidar desses povos. Então a gente sabe que realmente foi um genocídio, foi um desinteresse aos nossos povos originários, e essa situação precisa ser assim urgentemente resolvida. O Supremo Tribunal Federal está com os olhos para isso. Flávio Dino já deu entrevista falando que as coisas tentaram ser sanadas, mas é claro que vai levar anos para as florestas serem voltar um pouco do que era, né, antes, e fora as perdas humanas, né, que não tem retorno mesmo, que não tem condição. Muito bem, outra questão que eu queria colocar aqui hoje, porque são tantos fatos que acontecem no Brasil, assim, da noite para o dia, a gente tem hora que fica até perdido na pauta, né? É muita coisa acontecendo, é muita loucura mesmo, e a gente tem hora que fica meio até perdido com o que falar, né? Estamos aguardando aí as questões ligadas às pessoas que estão presas, né? Na Papuda, e também na prisão das mulheres, fugiu o nome agora, do nome da prisão. E o que acontece? Eles estão lá ainda porque tem que fazer todo um trabalho aí da Polícia, né, Federal, para saber quem foi mandante, quem contribuiu financeiramente, quem estava lá e de fato fez alguma coisa errada. O rapaz que estava com a blusa do Bolsonaro e que destruiu o relógio antigo, né, e que tentou quebrar as câmeras lá, esse já foi pego.
né? Ele foi pego em Minas Gerais e possivelmente, eu não tenho ainda informação se já foi para Brasília para prestar depoimento. Foi presa também a dona Fátima, a patriota, a grande patriota que entrou lá no dia do golpe em Brasília, no dia 8 de janeiro, e ela é cheia de problemas com justiça e tal. A patriota foi presa hoje também. Então, a gente sabe aí que muitas pessoas vão sofrer, né, as consequências desse ato, ou impensado, ou porque estavam atendendo a um pedido aí, um pedido que por vias da internet, da mídia, né, o Bolsonaro, os seus seguidores, acabavam incentivando toda essa coisa aí dos acampamentos bolsonaristas e que acabou acontecendo aí a tentativa de golpe e destruição dos três poderes. Anderson Torres está preso, já pediu ajuda psicológica, está lá esperando um novo depoimento, porque o primeiro ele se calou, não quis dizer nada. Mas temos notícias hoje que o Valdemar da Costa Neto, né, ele deu uma entrevista hoje e que acabou com o Bolsonaro, né? Então, o Valdemar é presidente do partido PL e ele está tentando limpar o lado dele, né? E falou coisas assim, nada a ver em relação até a minuta, né? O plano que foi achado, plano de golpe que foi achado na casa do Anderson Torres. Anderson Torres, quando der o seu depoimento, terá, né? Polícia, né, Federal vai ver o que bate aí com o depoimento do Valdemar e de outras pessoas envolvidas nisso aí, e esses casos terão outros desdobramentos. Bolsonaro está ficando cada vez mais encurralado, acho que dia 30, 31, mas parece que dia 30 já termina lá o visto dele, não tem certeza se ele entrou com um visto de presidente, né? Mas ele vai tentar pedir um visto de turista. Já tentou, parece, com a Itália, a possibilidade dele ir para lá, mas parece que a Europa não quer receber ele, não. E os Estados Unidos também não estão querendo ele lá, não, né? Até os próprios moradores do condomínio onde ele está hospedado não estão querendo ele lá, porque muito jornalista, muita confusão, passam pessoas anti-bolsonaristas buzinando, mexendo com os bolsonaristas de plantão que ficam lá, né, para ver o ex-presidente. E a Michele, que brincam aí na mídia, a Michele Bolsonaro, já veio para o Brasil, possivelmente por brigas lá na família, né, com Carlos e o próprio Bolsonaro. Michele já veio embora e não se sabe o que será dela, né? Possivelmente eles se separaram, mas isso é uma fofoquinha aí. Muito bem, outra notícia muito emergente hoje é que o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ele protocolou na Câmara dos Deputados de Brasília um pedido de impeachment contra o Lula por crime de responsabilidade. Por quê? O Lula fez um depoimento, ele viajou esses dias, né, para Argentina e Chile, né, filha? Chile? Argentina, ai gente, perdão, esqueci, não lembro se é Chile. Mas enfim, ele viajou para lá e fez algumas declarações que incomodaram bastante os seguidores do Bolsonaro, né? E o deputado Sanderson, ele é do PL, ele vai querer fazer, claro, alguma coisa aí contra o presidente, porque ele entendeu que quando Lula disse que houve um golpe aqui no Brasil em 2018 contra a presidente, em 2016, contra a
Dilma, né, em 2016, ele disse que esse foi um ato golpista e que o vice-presidente então, né, na época, o Temer, que acabou indo para a presidência no lugar da Dilma, que ele também sabia do golpe e que ele favoreceu o golpe, né? Muito bem. O que vocês acham? Pouco tempo de governo e o Lula já está aí com pedido de impeachment, porque Temer não gostou da colocação do Lula e o deputado também, Sanderson, não gostou. Não achou viável, né, essa fala do Lula e disse que isso é um crime de responsabilidade. Eu vi isso no UOL hoje. Então eu fico pensando assim, poxa, o Lula nem começou ainda e já tem bolsonarista querendo atrapalhar aí, pincelando uma fala pequena do presidente Lula num contexto tão maior que é a busca aí de ligação, né, com outros países da América Latina e futuramente, né, o Lula vai viajar também para a Europa e fazer esse contato e viabilizar condições de governar, colocando o Brasil de novo no cenário mundial. Eu fico aqui com essa reflexão, o porquê disso, né, desse deputado Sanderson. Mas é claro que isso tem que passar ainda pelo presidente da Câmara, né, dos deputados. Se ele aceitar esse protocolo aí do deputado Sanderson, ainda passa também pela votação dos outros deputados e para ver o que vai virar. Eu creio que isso não vai virar nada, mas a mídia fica toda no alvoroço, né? A mídia que segue o Bolsonaro, né, os seguidores dele ficam felizes e começam, e aí agora, que bom. E o filho do presidente Bolsonaro, Flávio, também postou na mídia dele, se não me engano no Twitter, que é isso mesmo, vão para cima e tal. Mas as coisas não são bem assim, né, gente? Imagina se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições. A gente saberia dessas questões dos Yanomamis, a gente saberia sobre o cartão corporativo, quanto gasto com festa de casamento do Carlos Bolsonaro, com mais de 50 mil em padaria lá, né? Deve ser para dar alimento para o povo que foi convidado para a festa. Fora aí todas as viagens do ex-presidente, graças a Deus, Bolsonaro, né, que usou do cartão corporativo muitas vezes para pagar tudo enquanto é conta, não usou nada do salário dele. Então, o povo pagando, e a gente sabe aí que há um rombo enorme. Aí vem falar agora de PT e de Lula. Eu não concordo. Se você discorda de mim, coloque seus comentários aí, por favor. E a gente volta aí para fazer novos vídeos e conversar sobre isso. A minha posição é essa, né? De, sem estar armada, falar em nome de uma população carente, em nome de um povo sofrido, que é o povo brasileiro, e agora, mais ainda, bater firme aí nessa questão dos Yanomamis, porque a gente espera, inclusive, do Ministério dos Índios, né, dos indígenas, desculpa, que até a ministra vá lá, esteja mais atuante e que os ministros ligados a essa questão toda que possam estar mais junto disso, colocando na mídia aí, porque a coisa é feia, muitas crianças doentes, mais de 20 mil pessoas já foram atendidas, ainda tem muita população ainda do território a ser medicada, né? A coisa lá está muito feia e espero que o Brasil passe por isso e não deixe dizimar, né, o povo aí originário, que a gente tem que ter tanto respeito, porque eles sim são donos do território. Quando o Brasil foi colonizado, é que vieram e tentaram arrasar esse povo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Graças a Deus que o Bolsonaro não venceu as eleições.
Então, agradeço a sua atenção, peço que curtam, compartilhem, comentem. Muito obrigada pela atenção.